E aí, gente? Tudo bem? Vamos esperar a galera entrar aí, hein? Quero ver quem vai vir comigo hoje, hein? Vamos ver. O Instagram tá aqui, falando pra galera que tô online. Vou tomar uma aguinha aqui. E aí, gente? Tô sozinha? Tô acompanhada aqui, quero saber. Olha só, Solange, boa noite. Vi, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão, meninas? Boa noite, Solange. Conta pra mim de onde você é. Enquanto isso, a galera vai entrando aqui. Quero conhecer cada um. A Vi eu já conheço. A Vi tá passando pelo protocolo. Eu sei que a Vi é daqui de São Paulo. Conta pra mim, Sol. Boa noite, Vi. Isso aí, gente. Ah, que legal. De São Paulo também tá aqui congelando, né? Uma friaca, gente. Eu não sei vocês, mas eu não gosto. Olha lá, Luciana Machado entrou. Boa noite, Lu. Saíde, boa noite. Ah, Santo André. Nossa, Santo André é mais frio ainda. Vi também Santo André. Jesus, é mais frio, né, gente? Nossa senhora, vamos combinar, né? Pessoal, vai falando aqui de onde vocês são. Conta pra mim, quero saber. Olá, Veridiana, boa noite. A V também tá passando pelo protocolo. Galera do protocolo aqui em peso. Elias, boa noite. Ó, o Helder aqui também, boa noite. Braia dos Santos entrando também, boa noite, galera. Gente, enquanto a gente vai esperando aqui, deixa eu conhecer um pouquinho mais vocês. Vão falando aqui de onde vocês são, qual cidade, estado, pra gente ter um pouquinho mais de conexão. Olha lá, Nancy entrando. Nancy, boa noite. O Helder, eu sei que tá lá no calorzão, né? Lá não existe frio, ele mora no paraíso, gente. Wellington, boa noite, seja bem-vindo. Bom, galera, enquanto o pessoal vai entrando aqui, olha lá, oi Vê, boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre intolerância alimentar, tá bom? E os sintomas. Olha lá, o Elias é de Natal. Ai, Elias tá quentão, tá quente aí, né? Porque aqui em São Paulo tá bem frio. Então, gente, ó, nossa live de hoje vai ser sobre intolerância alimentar e os sintomas. Por que eu decidi começar com algo básico, vamos dizer assim? Porque eu demorei bastante tempo para relacionar alguns sintomas que eu tinha, porque eu estava intolerante alimentar com outros tipos de sintomas que eu tinha. Ou seja, a gente sabe que intolerância alimentar, a gente tem desconfortos gastrointestinais, mas é muito maior do que isso, sabe? Então, acho que eu decidi fazer essa live, porque provavelmente, se vocês gostarem, se vocês quiserem, quero fazer lives ou semanais ou quinzenais pra gente... Olha lá, o Paulo, boa noite. Pra gente ter um pouquinho mais, eu conhecer um pouquinho mais vocês aqui, quero estar mais próxima, então quem tá entrando vai falando de onde é. Para quê? Para que eu consiga entender quais são as demandas que vocês têm com relação à intolerância alimentar e também para vocês entenderem um pouquinho mais quais são os sintomas, como a gente deve pensar um pouquinho mais sobre os sintomas que a gente tem e não olhar só a parte física, mas olhar, integrar, a gente fazer uma integração do corpo, da mente, do espírito, do nosso ser. Maravilha! Ah, obrigada, meu cabelo tá lindo, é verdade, ainda mais com esse com esse tempo aqui em São Paulo, né, gente? Hoje choveu o dia inteiro aqui, vamos combinar, né? Gente, ó, quem tá entrando, fala pra mim quais são os sintomas que vocês têm. Você está intolerante a quais alimentos? Se é glúten, lactose, pra quê? Pra que eu veja qual é a maioria aqui, o que a maioria tem. Se é glúten, lactose, frutose, quais são os alimentos que vocês têm enquanto a galera vai continuando a entrar. Daiane, seja bem-vinda. Rosalia, John, tem uma galera aqui que tá lá no nosso grupo de WhatsApp, viu, gente? Eu acompanho vocês, ó, tô de olho em vocês, hein? Falem pra mim, ó lá,
O Wellington falando, eu sou intolerante à lactose. Legal, a gente vai... eu tô perguntando isso porque nas próximas lives eu quero separar. Às vezes a gente faz uma live só sobre intolerância alimentar, focada na lactose. Às vezes a gente pode fazer uma live só para intolerância ao glúten, outra para frutose. Acho que vai ser bem legal. O que vocês acham, hein? Ah lá, a Dai, intolerante à lactose, enjoo, sensação de algo na garganta. É aqui, né? Tipo, fica tipo um pigarrozinho, é isso, Dai? Ou você costuma fechar? A Vi, glúten, lactose, quem mais, gente? Ó, o Paulo, tem um problema com feijão. Sabe, Paulo, eu atendi outro dia, tem até um depoimento dessa moça, que ela estava numa fase onde ela queria se tornar vegetariana, mas ela não conseguia nem comer feijão, grão de bico, nenhuma leguminosa. Então, tipo, grão de bico, lentilha, feijão, tudo dava muitos gases, distensão abdominal e às vezes até piriri. Então, o protocolo pode te auxiliar. Ah lá o Brian, feijão e batata. A Dai, tomar um Danone agora... E lembrou da live, legal, gente. A Dai fica com pigarro, né? Eu também tinha, era um negócio que não subia nem descia, né? Ah lá, o Elias. Acho que não tenho intolerância à lactose nem a glúten, mas tenho empachamento e refluxo, E a gente vai conversar sobre isso, que às vezes pode ser o comecinho da intolerância alimentar. A Sol falando, acho que tudo. Tem má digestão, intestino preguiçoso, bola na garganta... o John falando, eu não posso comer nem glúten, nem frutas. O duro, John, das frutas é que às vezes a gente tem que fazer muitas investigações, né? Então a gente come uma fruta, vê como é que fica, come outra, e até a gente se dá conta de que a gente está intolerante à fruta, que é algo tão natural, demora, né? A Carol, seja bem-vinda, Carol, quanto tempo? A Lenópolis, seja bem-vinda. Miguel Ângelo, seja bem-vindo. A Regiane Barbosa. Bom, acho que já estamos aqui com uma galera, né? Já deu um bom tempo aqui. Então, boa noite a todos. Então, sejam muito bem-vindos. E, gente, a nossa live hoje é sobre sintomas. Eu vou começar, Fer, boa noite, Fer. Vou começar aqui falando um pouquinho dos sintomas que eu tinha quando eu me tornei intolerante alimentar. Então, começou assim, os meus sintomas, gente, tudo isso que eu vou contar para vocês começou numa fase, um período de mudança na minha vida. Para quem não sabe, eu morei no interior de São Paulo até os meus 18 anos, numa cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, tem 20 mil habitantes essa cidadezinha, chama Palmitão. E aí, gente, o que aconteceu? Eu vim para São Paulo, passei no vestibular, vim para São Paulo, imagina, saí de uma cidade onde não tinha nem ônibus, que tinha a praça e o coreto, onde todo mundo ali andava a pé de bike e tudo mais, e vim para a maior cidade do Brasil. E ali, quando eu morava, né, no interior, eu morava com os meus pais, vim para São Paulo fazer faculdade e aqui fiquei. Hoje eu moro aqui em São Paulo. E aí, na época, eu acho que foi muitas mudanças que aconteceram na minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu acho que a intolerância alimentar, ela começou a dar esses sintomas quando eu fiz essa transição de cidade, tá? Ah, só, perto de Prudente, isso mesmo. Nossa, Prudente é quente, deve estar uma maravilha lá hoje. Aqui tá um frio. E aí, o que aconteceu, gente? Eu me lembro que quando eu comia algum iogurte, eu tinha um leve desconforto, era uma dorzinha de cabeça, mas eu jamais me iria relacionar que aquela dorzinha de cabeça que eu tinha esporadicamente poderia ser algo com leite. Tudo bem, comecei ali a fazer ingestão e ali toda vez que eu comia aquele iogurte eu já nem queria mais comprar, falei, não quero esse iogurte. Aí eu comecei a prestar atenção que não era só com o iogurte que eu passava mal. Aí eu vi que quando eu comia um queijo branco, comia uma pizza e tudo mais, e eu comecei a perceber que de uma dorzinha de cabeça virou uma enxaqueca muito grande. E aí eu comecei a fazer tratamento de enxaqueca, então olha gente, vocês estão acompanhando, né? Então os meus sintomas, os sintomas podem ser dor de cabeça, depois vai para uma enxaqueca.
E aí os meus sintomas, foi o que aconteceu? Eu comecei a ter leves estufamentos. Sempre fui magra, tinha leves estufamentos e tal. E aí o que aconteceu? Eu sentia que às vezes a minha barriga inchava, ela distendia. Quem é que tem a barriga distendida aqui quando come alguns alimentos? Fala pra mim. E aí a minha barriga, ela distendia. E quando a minha barriga distendia, eu falava, mas o que tá acontecendo? Só que, gente, se vocês forem pensar que há 300 milhões de anos atrás foi quando eu estava intolerante alimentar, a gente não tinha esse conhecimento que tem hoje sobre intolerância ao glúten, lactose, frutose, qualquer alimento. Ninguém nunca tinha ouvido falar de distensão abdominal por causa da intolerância alimentar. Então, o que os outros falavam? Ah, Juliana, isso é frescura. E a minha barriga inchada, e eu lá. E aí, o que aconteceu? A barriga inchava, olha lá, a galera falando que tem distensão abdominal. A barriga inchava de vez em quando. Só que aí começou a minha barriga, tive refluxo também de dormir de lado, o Brian perguntando. Então, o que aconteceu, gente? Minha barriga ela distendia, com a minha barriga ela ficava distendida, eu sentia que eu falava, caramba, mas as minhas calças elas não estão mais confortáveis quanto eram. E aí eu comecei a me dar conta de que eu tava ficando com a barriga inchada quase todos os dias. E nisso, gente, enquanto a minha barriga também ficava inchada, eu ainda tinha crises de enxaqueca, eu ainda tinha o refluxo, eu tinha muitos gases, arrotos. Então, gente, quem é que tá se identificando com todos esses sintomas, tá? E aí, gente, eu comecei nessa época, eu conheci uma nutricionista e a gente começou a tirar alguns alimentos. E aí ela falou assim, Juliana, olha, a gente já fez uma dieta aqui que tá interessante, mas vamos, só pra gente ter certeza, fazer um exame de sangue pra gente ver se você está intolerante à lactose? Ah lá, Lu, eu também tenho dor de cabeça e às vezes do nada dá muito mal-estar de madrugada, exato, tá vendo? Então, e aí o que aconteceu? Eu fui e fiz esse exame de intolerância à lactose. E quem já leu o meu e-book sabe o perrengue que eu passei quando eu fiz esse exame de intolerância alimentar. Então, de intolerância à lactose. Então, gente, se você tem a suspeita de que está intolerante à lactose, recomendação aqui da Ju que você, presta bem atenção, faça este exame próximo da sua casa. Porque se você, gente, presta atenção, se vocês passarem mal, vocês vão estar perto de casa, não vai acontecer o que aconteceu comigo, que eu quase, morri. Eu conto isso, hoje eu dou muita risada, né? Mas eu tive um piriri muito forte quando eu fiz o exame de intolerância à lactose. E aí, gente, mesmo tirando todos os... Aí eu comecei a fazer uma dieta, né? Fico no exame, deu que eu tinha uma intolerância à lactose altíssima. E aí, o que aconteceu? Eu excluí a lactose da minha vida. E quando eu queria comer, eu pedia para alguém, naquela época, muitos e muitos e muitos anos, a gente não tinha tanta enzima da lactose para tomar, tipo Lactase, Laxil, essas coisas. Não, tinha que ir alguém para fora, para trazer uma enzima para mim, para eu conseguir comer. Então, assim, gente, eu lembro que eu costumo brincar com vocês que na minha época de intolerante era raiz o negócio, tá? Não era uma coisa assim que era tão simples. Uma, porque não tinha alimentos, zero lactose, zero glúten, não tinha as enzimas para tomar, tão disponíveis que tem hoje no mercado. E aí, gente, depois, né, de ter dor de cabeça, enxaqueca, barriga distendida, começou as minhas fezes. Eu comecei a ter o intestino solto, ou seja, tudo que eu comia, que tinha leite, quando eu comia, né, com a enzima não dava mais conta, eu tinha piriris, ou seja, meu intestino ele soltava. Às vezes ele soltava, às vezes ele não soltava, e aí ficava nisso. Então, pode ser que nem, eu não sei se foi o John, se foi o Elias que falou, eu tenho estufamento quando eu como, mas eu não estou intolerante ao glúten e à lactose. Mas esse pode ser um dos primeiros sintomas, ou seja, barriga distendida, gases, desconforto, pode ser um dos primeiros sintomas
da intolerância alimentar. Então, o que acontece? Eu fiz uma lista aqui, chegou a quase 30 sintomas de intolerância alimentar. Quem é que tem algum sintoma aqui que é um pouquinho diferente desses que eu vou falar, mas eu ainda tenho vários para dizer. Ah lá, eu emagreci sem ter diarreia e comendo, meu cabelo caiu. Exatamente, gente, se vocês veem, até recebi um elogio que meu cabelo tá bonito. Eu tinha aqui vários, eu não tinha cabelo aqui e nem aqui. E as minhas unhas, ó, vocês veem que eu adoro, tá de esmalte, assim, minha unha era extremamente fraca, meu cabelo caindo, nossa, às vezes eu olhava assim pros meus cílios, não tinha quase nada, espinha, gente, nossa, eu parecia um choquitão, cheia de espinhas. Hoje, de vez em quando eu vou ficar na fase pré-menstrual, aparece uma ou outra, mas era muito cheia de espinhas, tinha fadiga. Quem é aqui? Tem 2 tipos de fadigas, gente. Quem é que quando come os alimentos, logo depois que come, sente um cansaço muito grande? Levanta a mão, fala assim, eu sinto um cansaço muito grande depois que come. Olha lá, a Luma falando, a minha unha também é fraca. Então, gente, outros sintomas, né, da intolerância alimentar é que quando a gente come os alimentos, a gente fica com o nosso sistema muito cansado. E aí a gente fica, fala que tem, lá também, a galera tá ali, todo mundo se reconhecendo, tá vendo? Estamos tudo no mesmo barco. Se eu conseguir, hoje como de tudo, todo mundo consegue. Quero o time de ex-intolerante alimentar bombando cada vez mais, quero todo mundo comendo. Então, gente, o que aconteceu? Até perdi o raciocínio aqui, me empolguei tanto com o negócio do time de ex-intolerante alimentar. Da fadiga. Muito bem. Então, o que aconteceu? Quando a gente tem 2 tipos de sintomas. Tem um que é da fadiga e do cansaço, tem pessoas que logo após fazer a ingestão, geralmente é do glúten, isso, que está intolerante ao glúten, ela sente como se o estômago tivesse pesado, com a digestão muito lenta e muito cansada, e a pessoa assim, sente sonolência. Tem pessoas que sentem até uma certa confusão mental. Vocês já pararam para pensar que intolerância alimentar poderia causar confusão mental? Pois é, isso é um dos sintomas que muitas pessoas relatam nos meus atendimentos. Olha, Ju, eu tenho às vezes quando eu faço a ingestão de alguns alimentos que eu estou intolerante alimentar, eu tenho confusão mental, eu fico meio aérea, desnorteada. Eu me lembro que eu atendi uma pessoa que ela estudava para concurso público, ela falou assim, Ju, você tem noção de que eu preciso estar aqui estudando, alerta e tudo mais, e quando eu faço a ingestão de determinados alimentos, eu fico com essa confusão mental, com essa leseira toda? E a pessoa falou para mim assim, no atendimento, eu jamais imaginaria na minha vida que isso teria relação com a intolerância alimentar. Pois é, gente, tem. E aí, tem o outro tipo de fadiga, que é aquela fadiga que ela tá mais relacionada quando o intestino ele tá debilitado. Ou seja, você tá ali já com a intolerância alimentar já há bastante tempo, você sente que o seu intestino ele tá debilitado. E aí o que acontece, né? Tem 2 tipos. Tem aquela pessoa que faz a dieta certinha e que para de comer os alimentos que está fazendo mal para parar de agredir o intestino. E tem que a maioria que mesmo sabendo que vai passar mal, que vai agredir o seu corpo, o seu intestino, o seu sistema, come mesmo assim, sabendo que vai passar mal. E aí, qual dos 2 vocês se identificam? Aí vocês fazem a dieta certinha ou vocês comem mesmo sabendo que vai passar mal? E aí, gente, o que acontece? Esse outro caso de fadiga, então, por exemplo, né, o que acontecia muito comigo era que eu comia os alimentos e aí, voltando um pouquinho os sintomas, eu ia no banheiro, chegou uma época que eu ia no banheiro de 3, 4, 5, chegou uma época que eu fui quase 10 vezes no banheiro num dia. E assim, tudo que eu comia me fazia mal no final da minha intolerância alimentar, ou seja, o meu intestino ele era solto, eu não sabia o que era. Bom, a gente aqui tá tudo entre amigos, né? O que era um cocôzinho bonitinho, perfeitinho, porque quem tem intolerância alimentar sabe aqui que o maior sonho nosso é a gente ir no banheiro todo dia de forma tranquila, que tem o intestino funcionando perfeitamente bem.
Ó, Dai, agora eu tô tomando Danone. Depois não vem me chorar aqui que tá passando mal, hein? Então, gente, eu não sabia mais como era ir ao banheiro para fazer o número 2 com umas fezes bonitinhas. Não tinha mais essa consciência. E aí, o que aconteceu? O meu intestino, ele começou a ficar debilitado, doente. E aí, quando o meu intestino ele estava debilitado e doente, ele não conseguia fazer a absorção dos nutrientes, das vitaminas necessárias. E aí, o que acontecia? Eu sentia um cansaço muito grande. Por que eu sentia um cansaço muito grande? Por quê? Porque o meu intestino ele não estava dando conta de absorver tudo que era necessário para mim. Por mais, gente, eu era aquela pessoa CDF, sempre fui CDF e nerd. Se tinha que fazer a dieta, eu fazia dieta à risca. Eu fiquei muitos e muitos anos sem comer glúten, sem comer lactose, sem comer açúcar. Vocês têm noção? Por quê? Porque eu era muito certinha. Já que tem que tirar porque faz mal, então vamos tirar. Mas mesmo assim, meu intestino ficava debilitado. E aí veio o quê? Veio cansaço, veio fadiga. Eu não tinha mais vontade de sair de casa. Quem é que não tem muita vontade de sair de casa, que tem uma tristeza muito grande aí? Quem é que se sente ansiosa? Porque eu lembro que eu costumo dizer que toda pessoa que está intolerante alimentar também está intolerante com alguma área da sua vida. E eu estava intolerante a quase todas as áreas da minha vida, tá, gente? Eu era uma pessoa extremamente irritada, intolerante. Então, assim, eu ficava triste. Por quê? Porque eu estava cansada, eu já não conseguia treinar como eu gostaria. Eu me sentia feia. Por quê? Porque eu estava... Ah, detalhe, eu emagreci bastante, eu usava calça 36 e a calça era larga. Então, assim, eu estava magra, cheia de espinhas, com a cara doente. Cabelo, gente, eu nunca tive um cabelo tão comprido assim na minha vida, saudável, lindo. Por quê? Porque o meu intestino, o meu organismo não tinha os nutrientes necessários para tudo isso, entendeu? Então, gente, tem 300 milhões de sintomas que eu queria compartilhar com vocês para vocês entenderem que não é só problemas gastrointestinais. Então, por exemplo, tem gente, e aí cada caso é um caso. Tem pessoas que vão no banheiro, falando um pouquinho agora diretamente dos sintomas, né? Tem pessoas que vão no banheiro todos os dias e o intestino é solto. Tem pessoas que estão intolerantes alimentares e que o intestino ele é muito preso. E tem pessoas que ficam variando entre ter o intestino solto e o intestino preso. Então, não tem regra, gente. Cada caso é um caso. Maravilha. Ó, eu fiz uma lista aqui que a gente tem inchaço na barriga, de distensão abdominal. A gente tem muitos gases, pode ter muitos gases, e esses gases podem ser arrotos, flatulências, né? Aquele peido fedido, sabe? Todo mundo tem, que todo mundo, né? Vamos lá, que todo mundo dá uma zoadinha quando eu falo peido aqui, gente, todo mundo peida, né? Ou então todo mundo faz pum. Arrotos, quem é que tem azia aqui quando come, gente? Vocês sabiam que às vezes a gente nem se liga que a azia pode ter a ver com a intolerância alimentar? Vocês já pararam para pensar nisso? Náusea. Gente, quem é que come? Eu, pelo menos, tinha, quando eu fazia ingestão de lactose, quem é que ficava, meu Deus, eu acho que eu vou vomitar. Nossa, me caiu mal, eu não devia ter feito isso. Quem é que passa por isso? Quem é que sente náuseas? Quem é que tem dor de cabeça? Que começou com uma dorzinha de cabeça e depois virou uma enxaqueca terrível? Quem é que tem má digestão? Principalmente com a ingestão, pelo menos o que eu sinto assim é que a enxaqueca ela é mais voltada para quem tem intolerância ao glúten, mas também pode ser para quem esteja intolerante à lactose. Nos meus atendimentos eu tenho percebido que a enxaqueca ela tá um pouquinho mais voltada para o glúten. Quem é que tem baixa concentração aqui, hein, gente? Vocês têm baixa concentração? É difícil se concentrar, se manter numa atividade ali focado o tempo todo? Pois é. Ah, e uma coisa, gente, que eu descobri quando eu estava intolerante alimentar, que eu não tinha essa consciência, é que vocês já pararam para pensar que quando vocês vão enfiar o pé na jaca, fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou, Verinha,
Beijo, lindona. Saudade. Quando a gente fala assim, vou enfiar o pé na jaca hoje, vou comer e não quero saber, vou passar não. Vocês já pararam pra pensar que no outro dia vocês acordam meio com ressaca? Parece que vocês beberam muito, a boca fica seca, você fica de mau humor, com uma irritabilidade, os barulhos, um cansaço muito grande. Vocês já pararam pra pensar que a intolerância alimentar tem a ver com isso? Pois é, gente, tem a ver. Coloquei aqui, vamos ver. Cólicas intestinais, gente do céu, pelo amor de Deus, quem é que fica reinando no banheiro com cólicas intestinais? Pelo amor de Deus, eu sei que ninguém vai levantar a mão porque ninguém gosta de falar que tem cólicas intestinais, né? Mas eu tive já inúmeras vezes e eu sei quão desafiador é. Tá ali no banheiro, aquele cheiro horroroso, todo mundo preocupado com você, a pressão caindo, você não sabe se você vai passar mal, se você tem que ir no banheiro, aquela coisa que só Jesus na causa, né? Maravilha. Quem é que e tem muita irritabilidade? Vocês sabem por quê? Que a irritabilidade ela tem muito a ver com a intolerância alimentar? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é no intestino que é produzido 90% dos nossos neurotransmissores, gente, é isso mesmo. E aí, se o nosso intestino não tá legal, é aqueles neurotransmissores do bem-estar, da alegria, do foco, da concentração, da disposição, da harmonia, da felicidade, eles não são produzidos. Por isso que a maioria dos intolerantes alimentares, eles são meio rabugento, meio bravo, assim, não mexe comigo, sabe? Tipo, meio intolerante mesmo, né? Tá aí o motivo, por quê? Porque o nosso intestino, ele não funciona perfeitamente bem. Ah lá, gente, deixa eu ver aqui um pouquinho os comentários, que eu tô meio, me empolguei aqui e perdi um pouco. Ai, gente, peraí. Por isso eu vou tomar uma água aqui. Às vezes, quase sempre. Ai, Elias, que legal. Será que o Nando tá aqui? Eu vi o Nando entrando. Nando, se tiver aqui, manda um oi pra mim. O Elias falou assim: olha, quando começou os meus sintomas, começou a nascer junto uma alopécia, uma falhinha no cabelo. Pra quem não sabe, fica com umas falhinhas no cabelo. A derma diz que poderia ser estresse. Será que tem a relação com os meus sintomas gastrointestinais? Elias, eu não sei se tem a ver com os seus sintomas gastrointestinais, tá bom? Deixa eu ver se o Nando mandou alguma coisa, ele tá aqui. Nando, se tiver aqui ainda, manda um oi pra mim. Por que o Nando? O Nando, ele é hipnoterapeuta também, e ele tava com umas falhinhas de alopécia também, e a gente juntos conversando, o Nando encontrou a causa raiz, ele me mandou uma foto, já faz uns 2 meses que o cabelo dele tava voltando a nascer, porque ele era emocional também. Então, Elias, eu não sei se a sua intolerância alimentar, ela tem como causa raiz essa falhinha, essa queda que você tem no cabelo, mas que sim, tem a ver com o emocional e que é possível se encontrar a causa raiz disso. Que legal. Os médicos colocam a culpa no café, né, gente? Alguém tem que levar a culpa, né? Então, vamos pôr no café. Olha lá, a Luma falando, quero participar de festas às vezes e não posso ir, porque tenho medo e receio de comer as coisas e passar mal. Luma, eu também. Sabe que chegou uma hora, gente, que eu tava tão assim com o foda-se ligado, que eu falava assim, quer saber? Vou levar minha marmita. Gente, já levei marmita até em casamento chique. Vocês acreditam nisso? Pois é, já levei marmita em casamento chique, em festa de aniversário, e ai, posso falar? É um saco ter que ficar falando para as pessoas, ter que ficar explicando que eu era intolerante alimentar, e as pessoas, sem maldade às vezes no coração, perguntavam assim, mas o que você sente? Aí eu tinha que falar que eu tinha diarreia, que eu tinha desconforto gastrointestinal, que passava mal, aí as pessoas, mas come só um pouquinho não vai fazer mal, um pouquinho não vai fazer mal, fazia muito mal, gente. Ai, que mais? Olha lá, arrotos, muitos arrotos. Que mais, gente? Tenho náuseas. Náuseas é desafiador. Que mais, gente? Eu não consigo me concentrar. Minha filha tem os sintomas da intolerância alimentar, mas não descobri. Tami, quantos anos tem sua filha?
Ah lá, a Rosalia. O que fazer? Ótima pergunta. Vou até tomar uma água. Ela perguntou assim: o que fazer com esse mal-estar todo? Ótima pergunta, gente. É cuidar do nosso emocional. Por que é cuidar do nosso emocional? Por quê? Porque o nosso intestino, ele é responsável por toda a digestão dos alimentos e tudo mais. Mas como eu sempre falo aqui para vocês, o nosso intestino, ele também é responsável por fazer a digestão das nossas emoções. Então, gente, a recomendação que eu dou é como está o seu emocional? E quando eu pergunto isso, como está o seu emocional, a primeira coisa que a gente tem, que a gente vai falar não, tô bem. A primeira coisa é a negação. Eu tô bem, eu trabalho, tá tudo certo, meu emocional tá bom. Por que eu tô falando isso? Porque foi o que aconteceu comigo também. Eu neguei que eu tinha lixo emocional dentro de mim. Eu neguei que eu estava doente por causa das emoções, porque eu achava que tava tudo certo. Entendeu? Só que depois que eu fui entender de vários processos terapêuticos que eu passei, que não estava certo. Que eu tinha muito lixo emocional dentro de mim. Que eu ficava assim remoendo o passado. Que eu ficava assim pensando, e se eu tivesse feito isso? E se tivesse acontecido alguma coisa? Quando eu não estava remoendo o passado, eu estava o quê? Ansiosa, desesperada para o futuro. E quanto mais ansiosa eu ficava, gente, mais vezes ao banheiro, mais vezes no banheiro eu ia num dia. Quem é aí que se reconhece nisso? Quanto mais ansiosa fica, mais o intestino solta. Quem é que quando tem alguma reunião, algum encontro, alguma apresentação, alguma coisa que tem que fazer diferente da rotina, às vezes até sair de casa, o intestino solta, ou tem que ir várias vezes no banheiro, ou então o intestino prende porque você fica desesperada, com medo de sair de casa e eu não quero sair. Quem é que se sente ansiosa e o intestino dá aquela prendida ou solta? Quem é? Então, gente, o que eu recomendo é a gente tem que olhar para o nosso lixo emocional, para as nossas questões, entender o que está acontecendo. Outra dica que eu gosto muito de dar, que as pessoas acham uma dica besta, mas eu até explico o motivo específico no meu e-book, para quem já leu o meu e-book, entenda como a sua mente funciona e porque você está intolerante alimentar, é o seguinte, é você olhar para o alimento e dizer que você pode comer. É bobo, né? Porque o que a maioria das pessoas fazem? Ela olha para o alimento aqui, ó, eu vou comer, vou passar mal mesmo? Eu vou comer, amanhã eu me viro. Olha a informação que você está dando para o seu sistema. Pode passar mal, amanhã eu me viro. Não, gente, não é assim que as coisas funcionam. A partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai olhar para o alimento e vai falar: eu posso comer os alimentos de forma leve, tranquila e saudável. Quem já passou pelo protocolo sabe que esse é o nosso mantra. Que eu posso comer todos os alimentos de forma leve, tranquila e saudável. Que esse se torne o seu lema. Por mais que você coma e não você passe mal, fique repetindo esse lema dentro da sua cabeça. Quantas vezes você já falou que você vai passar mal? Às vezes você tá tomando um iogurte, comendo pão, comendo uma pizza. Quantas vezes você já comeu com medo de passar mal e o que aconteceu? Passa mal. Então, gente, começa a olhar como é que você lida com a comida. Se você tem medo de comer e engordar, porque um dos meus ganhos secundários que eu tinha quando eu estava intolerante alimentar era isso. Por quê? Porque por mais que eu estivesse doente, eu estava magra. E na minha concepção, nas programações antigas que eu tinha era ser magra, as pessoas vão me aceitar. Será que você também não tem esse ganho secundário dentro de você? Você que comeu e emagreceu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Solange falando assim: olha, me identifico com tudo, mas os médicos jogam a culpa na fibromialgia e na endometriose. Eu também já tive fibromialgia. Eu já fiz aquele exame onde a gente tem que ficar peladona na frente de um monte de médico fazendo um exame para eles escanearem o seu corpo. Fiz aqui no 9 de julho.
E fiz o exame, deu que eu tinha sei lá quantos pontos de dores no meu corpo e comecei a tomar remédio. O remédio me deixou doidona, não conseguia levantar antes das 9 da manhã da cama, porque eu ficava chapada, com muito sono, dopada, e eu decidi que eu não queria mais aquilo pra minha vida. Então, assim, que os médicos jogam a culpa na fibromialgia, tá bom. Você já entendeu que você fazer os exames, que você está com tudo isso e que os médicos falam isso. Mas e aí? Você vai aceitar? Eu não aceitei. Todos os médicos falaram que eu nunca mais ia poder comer os alimentos e eu não levei isso como uma verdade absoluta. Glória a Deus. Porque senão a gente não tava aqui conversando. E eu não tinha mais de 100 pessoas que eu já auxiliei que voltaram a comer os alimentos. Então, gente, vamos deixar um pouquinho que a gente acredita tanto na medicina para começar a ver uma medicina mais integrativa, uma medicina onde a gente coloca tanto os nossos sintomas físicos quanto emocionais. Ó, Elias, sou uma pessoa muito irritada e me estresso fácil. Elias, cuidado com isso aí. Vamos começar a meditar, fazer atividade física, procurar algo que você consiga acalmar a sua mente, entender por quê. O que acontece? Para você se irritar facilmente, imagina que a sua mente é esse copinho aqui. E aí, ele tá quase transbordando. Quando vem uma pessoa e fala qualquer coisa pra você, e eu falo isso porque eu já fui dessa forma, Elias, caía uma gotinha aqui, alguém falava alguma coisa, eu já me irritava. E aí, quando eu me irritava, acontecia o quê? Eu me estressava. E aí, o meu copo transbordava. Ou seja, vinha um sintoma físico. Então, Elias, vamos olhar para o seu emocional, para entender onde começou isso, o que eu preciso fazer, limpeza de lixo emocional, ressignificação. Ah lá, gente. Ah lá, o Márcio. Me vejo em algumas coisas. Anne, sinto raiva por ser intolerante alimentar. Gente, o que vocês acham? Eu vou até anotar. Deixa eu fazer uma live sobre isso. Raiva e intolerância alimentar. Tô anotando aqui. Porque eu também. Eu sentia uma raiva quando as pessoas me perguntavam quais eram os sintomas. Eu sentia uma raiva quando as pessoas olhavam abrindo a minha marmita. Eu sentia uma raiva quando as pessoas me viam desesperada pra ir no banheiro. Eu sentia raiva, gente. Porque tem a maioria dos atendimentos que eu faço, ou a pessoa ela sente raiva, ou medo, ou tristeza. A minha era raiva. E a sua, qual é? Anotei, Anne, adorei. Ah lá, a Tânia também tem alopécia. Solange, sou estresse puro, com queda capilar, sou irritada total. Gente, vocês estão vendo que é o emocional que interfere? Gente, pelo amor de Deus. Ju tem resistência à insulina. Eu sou intolerante à lactose. A resistência pode ser causada pela intolerância? Não sei te falar, porque o que acontece? A gente teria que passar pelo processo terapêutico para entender o que aconteceu. Se a sua resistência à insulina, ela tem a mesma causa raiz da intolerância alimentar. Se a causa raiz for a mesma, o que a gente faz? A gente ressignifica, limpa o lixo emocional e reprograma a sua mente, tá bom? Mas aí é só passando por um processo terapêutico mesmo pra a gente entender se as duas coisas estão interligadas ou não. Márcio falou assim, eu tenho alopécia, mas eu fiz o teste genético e deu que eu tenho tendência genética. Gente, outra coisa também que eu vou anotar aqui, que a gente pode fazer uma live sobre epigenética. Vocês sabem o que é isso? Epigenética é um negocinho que tá começando agora os estudos, que eu acho fantástico, e eu pretendo ainda escrever outro livro sobre epigenética, que é assim. Por que na sua família, imagina que você tem 3 irmãos. 2 desses irmãos têm queda de cabelo e um não. Já parou para pensar que todos podem ter, mas só 2 dos irmãos tiveram a virada de chavinha para o cabelo começar a cair? Por que será que isso aconteceu, gente? A genética, ela tá ali. Mas o que aconteceu para ter essa mudança de chave? Será que é porque o seu emocional, você tá estressado?
Como é que é o seu comportamento da sua família? É igual? Porque, gente, repetição de padrão comportamental gera tudo isso. Gera, ou seja, o seu avô tinha esse comportamento que foi passado para o seu pai repetiu o mesmo padrão comportamental, aí você vem repetindo o mesmo padrão, aí o seu filho, e aí vai passando de geração em geração. Então, gente, para quem tiver interesse, busca estudar, lê um livro sobre epigenética para vocês entenderem que a genética sim existe, mas essa virada de chave é que o meio ambiente interfere completamente. Tá bom, gente, vamos ver. Nem probiótico tá dando efeito, eu sei. O que mais, gente? Que mais? Olha lá o John. Eu acabei ficando um pouco esquecido, porque a galera me chamava e eu não ia. Agora eles nem me chamam mais. É verdade, John. Super te entendo, porque eu não tinha mais vontade de sair de casa, eu não tinha mais vontade de me relacionar, porque eu tinha medo de sair de casa, eu não queria sair de casa e levar marmita, eu não queria sair de casa para explicar para as pessoas que eu não podia comer igual a elas, então meu relacionamento ele ficou bem restrito. A Luma também tem náuseas. Ô amor, olha aqui, me chamou de novinha, ai que linda. Eu sou intolerante alimentar desde 93. Antes de você nascer, ô amor, eu nasci em 83, já tinha 10 anos. Intolerância à proteína do leite da soja e do açúcar. Tem noção do caminho que percorri por essa vida? Eu não tenho noção, mas eu posso imaginar, porque eu passei 10 anos e foi bem depois disso e eu imagino a restrição alimentar que você já passou. Mas eu posso te falar, te garantir que você não precisa passar mais o resto da sua vida com tudo isso. O protocolo pode te auxiliar. Você pode ainda desfrutar, sim, de viver uma vida com leveza, com alegria, ter o intestino funcionando perfeitamente bem. É só limpar esse bolo de emoções. Gente, para quem já viu, para quem não viu, tem um depoimento lá aqui no meu Instagram, no meu site, de um senhorzinho de 70 anos. Ele passou pelo protocolo, com 69 anos ele gravou o depoimento com 70. Então, gente, ele falou assim, Juliana, agora eu posso viajar. Isso foi antes da pandemia, né? Ele falou, eu posso viajar. É um executivo que queria comer, sair, viajar e não podia. E hoje ele falou, eu tenho o resto da minha vida para comer o que quiser. Então, gente, não tem limite de idade, viu? Olha lá, John, esse problema tá atrapalhando a minha vida, meu trabalho, sei como é. Olha lá, tem gente que toma água e a barriga fica distendida. Gente, desafiador, né? Medo de comer tudo. Mas como olhar e resolver? O Márcio perguntando, mas como olhar e resolver? Márcio, é passando pelo protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, olhando para onde tudo isso começou. Foi no ventre? Foi na primeira infância? Aonde que tá o início dos seus desconfortos gastrointestinais, o início da sua alopécia? Tudo isso tem uma causa raiz. O protocolo, a gente trabalha apenas com o nosso emocional, entendendo aonde foi programado isso na sua mente. E aí a gente indo lá, ressignificando, encontrando a causa raiz, ressignificando, a gente faz o quê? A gente reprograma a sua mente. Por quê? Porque se você não nasceu dessa forma, existe um caminho neural seu que é saudável, que tem o intestino funcionando perfeitamente bem, que o cabelo pode crescer novamente. É que o Nando não estava mais aqui, mas o Nando ele me mandou foto, a gente vibrou juntos, entendeu? O cabelo cresce, o intestino volta a funcionar. Gente, tem que encontrar a causa raiz. Se não nasceu desse jeito, é porque tem lixo emocional. Que mais? Tem medo. Ai, gente, que mais? A lá, tá me falando, a minha filha tem 8 anos e já percebemos que é ansiosa. Tudo o que vamos fazer, não podemos falar pra ela.
E quando sem querer falamos, nossa, passamos a apuro. Ela sente dor de cabeça, dor de barriga e náusea. Então, eu não atendo crianças, tá? Eu atendo adolescentes acima de 15 anos, mas precisa tratar o emocional dessa criança o quanto antes. A gente não sabe o que você passou na sua gravidez, como foi a primeira infância dela e todas as interpretações que ela teve no ventre e na primeira infância. Mas é importante os pais também tratarem a ansiedade, porque se a criança é ansiosa, provavelmente alguém da família também seja. Ah, que legal, não falei, gente. Olha, muco na garganta, na face. Então, outra coisa também que eu não sei se vocês sabiam, mas a intolerância alimentar ela causa muito muco, tá? Ou seja, rinite. Quem é que tem rinite aqui também? Quem é que fica espirrando, nariz escorrendo? Quem é que vê muco nas fezes? Gente, muco é direto, tá? Eu me lembro que uma vez eu comi algo que tinha um tequinho de lactose, eu já não fazia ingestão há anos, eu fiquei quase um mês com secreção nasal, nas fezes, foi horrível. Então a gente tem muito muco. A Dai falando, Ju, eu tenho transtorno de ansiedade e depressão, e quando eu tomo algo que tem lactose, além de passar mal com os sintomas da lactose, eu sinto que os sintomas da ansiedade pioram. Daí isso acontece porque é uma bola de neve, né? Então, por exemplo, você, sabendo que você está intolerante à lactose, o que você deveria fazer? Teoricamente, não comer a lactose. Mas aí vem aquela ansiedade dentro de você que você faz o quê? Vou comer. Deixa aí, amanhã eu me viro. Aí você vai e você come. E quando você come, você passa mal. Quando você passa mal, você fica ansiosa. Quando você fica ansiosa, você come. E aí aquele negócio vira uma bola de neve gigantesca que não dá conta. Em 90% dos casos, Dai, muito, são pouquíssimos casos que não são, mas a maioria deles, o que acontece? A intolerância alimentar e a ansiedade, ela tem a mesma causa raiz. Então, quando você passa pelo protocolo de intolerância alimentar, você ganha duas coisas, tanto a intolerância alimentar quanto a ansiedade. Se as duas causas estiverem juntos, as duas são automaticamente ressignificadas e aí não tem mais ansiedade nem intolerância. O que mais, gente? Também me irrito fácil. A Solange falando, meu copo transborda 24 horas. Gente, vocês têm que tratar desse emocional, limpar o lixo emocional. Anne, meu parceiro me deixa triste. Anne, não coloca o seu poder na mão de ninguém, tá bom? O poder é seu. Se o seu parceiro te deixa triste, você tem que fazer o quê? Continuar com ele, se ajustar, limpar, entender o que tá acontecendo aí. Mas o poder é seu. Não deixa ninguém te deixar triste. Você tá dando poder para alguém. Você tá dando... Todo dia a gente tem um copinho de energia aqui. E quando a gente deixa os outros permitirem que a gente fique triste, que a gente deixe os outros jogarem o lixo emocional deles, eles estão consumindo a nossa energia. Então, lindona, vamos limpar esse lixo emocional e entender o que tá aí dentro de você, esse lixo emocional que tá te deixando intolerante. O Márcio, como faz a limpeza de lixo emocional? Protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. Meu protocolo. A Raquel, todo mundo fala sobre meditação, o quanto isso muda a vida, porém, não estou conseguindo praticar, não consigo me concentrar. Isso acontece, Raquel, porque deve estar uma ansiedade grande aí, né? Existem vários tipos de meditação, tá, Raquel? Existe meditação onde você pode fazer guiada, pode ser através de mantras, às vezes pode ser uma meditação ativa, com pinturas, com desenhos. Então, tem vários tipos de meditação e eu super recomendo. Todo mundo que já passou pelo protocolo, eu falo que é interessante começar a meditar, nem que seja 5 minutos por dia. Eu sempre falo isso, eu acordo, vou lá, lavo o rosto, sento na minha cama e medito. É assim, meditação para mim é que nem escovar o dente, primordial. Lá, fico chateado nos encontros e pergunto o que você vai comer. E a gente fica com aquela cara, né? Tipo, come, passo mal ou não come, passo vontade. Gente, vou anotar aqui outra coisa. Intolerância alimentar e culpa. O que vocês acham de eu fazer uma live dessa, hein? Manda coraçãozinho aí se vocês gostaram.
Culpa. Quem é que sente culpa aqui? Ó, John, vou no médico, ele só passa prazol. John, remédio não. Você precisa encontrar a causa raiz dos seus sintomas. Quem mais, gente? Ó, a galera falando de raiva aqui. A minha raiva também é quando eu tô com o intestino irritado. Eu fico indo várias vezes no banheiro, fico triste e irritada. Triste e irritada, o intestino fica mal. Triste e irritada, o intestino fica mal. O intestino fica mal, triste e irritada. Então, aí a galera quer, né? Se sente culpa, né? Gente, vamos... Candidíase tem a ver com intolerância alimentar. A maioria dos casos, sim, tá bom? Não são todos, mas tem muito a ver, sim, com certeza. Mulherada, eu acho que tem até um post mais antigozinho que eu falei sobre intolerância alimentar e candidíase, então vale a pena dar uma olhada. Vou salvar a live, sim, vou, gente. O que mais? Vamos ver aqui. Ah, que bom, Solange. Fico muito feliz que você tenha entendido porque que tá. Tudo é emocional? 99,9% sim. Por exemplo, se você tem um problema gastrointestinal, gente, deixa eu voltar. Volta. Carol perguntou assim: tudo é do emocional? Carol, 99%, 99,9% sim é do emocional. Porque se você, por exemplo, tá passando por uma cirurgia e alguém perfura o seu intestino, aí não é emocional. Mas se você não aconteceu nada drástico em você, sim, primeiro tudo vem do nosso corpo emocional para depois vir para o nosso corpo físico. Porque da noite para o dia a bomba estoura e se torna intolerante alimentar. Não é da noite para o dia, entendeu? Ó, você imagina, a gente tá aqui, sua mente subconsciente é esta linda caneca. E isso aqui é um conta-gotas. Quando você está dentro da barriga da mamãe, a sua mente ela está vazia. E dia após dia, desde que você está lá no ventre da sua mãe, você vai colocando pingos, gotas de lixo emocional dentro de você. Por que as crianças, por que a gente vê tanto as crianças intolerantes alimentares? Porque essas crianças estão cheias de lixo emocional desde muito cedo. Se você não nasceu intolerante alimentar, é porque tem ali, dia após dia, foi plantado gotinhas de lixo emocional. E aí, quando a gente acha que, é do nada que a intolerância aparece, não é do nada. O copo simplesmente transbordou. Márcio, eu super recomendo que você clique ali no link que tá na minha biografia e veja o vídeo lá que tem escrito Entenda como o protocolo funciona, para você entender que não é de um dia para o outro que a gente se torna intolerante alimentar. É só quando o copo transborda, é só quando o sintoma aparece no nosso corpo físico, mas o corpo já deu sintomas emocionais já tá há bastante tempo. A Anne, quando criança tinha intestino preso, depois virei intolerante. Exato, o corpo começou dando sinais de que, meu intestino tá preso, presta atenção no nosso intestino. Você não prestou atenção no que o seu corpo tava falando para você. E aí o que acontece? Vem um novo transbordo e esse novo transbordo é de intolerância alimentar. As pessoas dão uma leve melhorada na segunda sessão. Amor, as pessoas dão uma melhorada na primeira sessão. Tem pessoas que com uma sessão voltaram a comer tudo. Então não é dar uma melhorada, não. As pessoas ficam maravilhosas depois do protocolo. Quem mais? Toque e controle, toque e controle. Quanto mais toque e controle eu tenho, mais eu seguro. Quanto mais eu seguro, menos o meu intestino funciona saudável. O Elias perguntando, estar num ambiente diferente pode aumentar o refluxo ou outros sintomas? Depende desse ambiente, Elias. Se for um ambiente onde você não se sente confortável, sim, é possível sim. Agora, o que acontece muito é que as pessoas falam assim, tô pondo água aqui, gente. As pessoas falam assim, quando eu vou viajar, eu não tenho muitos sintomas, eu fico bem, por quê? Porque você tá viajando, você tá de férias, você tá tranquilão, relax, então o meio ambiente interfere sim, dependendo da forma como você se sente. Se você se sente mal num ambiente
isso vai interferir nas células do seu corpo negativamente. E o contrário também, se você fica bem no lugar onde você se sente calma, paz, tranquilo, acolhido, então você também dá uma relaxada e as células do seu corpo também relaxam. Isso é epigenética. A Anne falando, o protocolo é separado? Eu sou intolerante, ansiosa, tenho candidíase de repetição, queda de cabelo, enfim, muito lixo emocional. Anne, é assim, hoje eu trabalho apenas com o protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. Quem já passou pelo protocolo de intolerância alimentar e deseja tratar outras questões, aí eu também trato. Mas hoje eu tô focada apenas na intolerância alimentar. Então, o que eu recomendo? Que você passe pelo protocolo de intolerância alimentar e veja quais são os ganhos secundários que você tem. Ou seja, foi como eu falei, se a causa raiz dos seus sintomas da intolerância alimentar forem as mesmas da sua ansiedade, da candidíase de repetição, da queda de cabelo, com um protocolo só você vai resolver tudo, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas tem todos esses sintomas que você tem, com o protocolo melhoram tudo, ou seja, tem muitos ganhos secundários. Dá uma lida, dá uma olhada, assiste no IGTV os depoimentos do pessoal que já passou pelo protocolo de intolerância alimentar e veja tantos ganhos secundários que eles tiveram, não só que eles voltaram a comer os alimentos, mas que também mudaram outras áreas da vida. A Geni, estou cansada de ir em médicos, ninguém me ajuda. Ai, que linda, ontem comprei seu e-book e li todo, gostei muito, fico muito feliz que você tenha gostado do e-book, que você tenha entendido que às vezes a gente ir em médicos nutricionistas e eles falarem que não é possível voltar a comer os alimentos, a gente entende que eles ainda estão numa vertente que eles não estão integrando a medicina com o nosso emocional. Então é importante buscar profissionais que integrem tanto o corpo quanto a mente. O Elias, ai gente, sumiu aqui. Ju, mesmo após as sessões, você continua nos auxiliando? Elias, o protocolo ele é assim, você passa pelo protocolo por uma causa, né? Que é a intolerância alimentar ou os problemas gastrointestinais. Se você resolveu se você resolveu os seus desconfortos gastrointestinais ou a intolerância alimentar, você tá de alta. E aí a gente tem alta e aí o nosso trabalho juntos, ele acaba porque a gente não tem mais o que fazer, né? Foi encontrada a causa raiz, ressignificado e reprogramado. Gente, olha a hora, 8h30, preciso terminar aqui. Por que será que os médicos não dão esse diagnóstico logo no início? Eles não dão porque a maioria dos profissionais da saúde, eles não entendem de intolerância alimentar, por isso que eles não dão esse diagnóstico. Então é importante sempre buscar um bom profissional que esteja a par das novidades da intolerância alimentar. Gente, olha, tem muita pergunta aqui ainda. Opa, eu como de tudo, gente. Às vezes até demais. Vocês viram de plano de segunda-feira comendo o quê? Pão de queijo, meu Deus. Pessoal, eu amei fazer essa live. Falei demais, falei pra caramba. Vou até molhar um pouquinho aqui. Vocês gostaram dessa live? Põe pra mim assim, Ju, gostei, quero mais. Porque eu tô pensando em fazer live toda terça-feira. O que vocês acham? Vocês iam gostar? Põe rapidinho aqui, quero live toda semana, pra gente falar de tudo. Ó, já anotei aqui que a gente vai falar de raiva, intolerância alimentar e raiva, falar de epigenética, como o nosso meio ambiente interfere nas nossas emoções e também na intolerância alimentar, falar de culpa. O que vocês acham? Só que assim, gente, eu queria pedir um favor para vocês. O Instagram, ele não tá entregando esse conteúdo para todas as pessoas que sejam necessárias. Então, se vocês gostaram dessa live, se fez sentido para vocês, se vocês falaram, puta, me ajudou, dá um like depois lá para mim, dá um joinha, um coraçãozinho, depois que eu postar essa live lá no Instagram. Eu falei, Ju, amei. Ou então envia esse vídeo para as outras pessoas, porque
É super importante a gente conseguir levar esse conhecimento para mais pessoas, e quanto mais vocês comentarem, derem joia, enviarem para as outras pessoas, mais o Instagram vai entender que é relevante. Então, quando eu vou finalizar agora essa live, então quando eu postar lá, que daqui 2 minutinhos eu já vou postar, vocês podem assistir de novo e aí vocês colocam lá, Ju, amei, gostei, que vai me ajudar muito. Isso também ajuda outras pessoas. E é isso, gente. Toda semana, então, vou ver se semana que vem, terça que vem, às 7, às 7h30, vou ver ainda, mas eu aviso vocês. E se vocês ainda não estão lá na nossa comunidade do WhatsApp, é só clicar ali no link que tá na minha bio, tá bom? Toda semana lá tem dicas de comportamentos, de pensamentos, de reflexões para ajudar vocês cada vez mais e mais. E é isso, meus amores. Um beijo para vocês e ótima semana. Tchau!